Bom dia a todos vocês, paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo presente, pela honra, e obrigado pelo privilégio de estar com vocês. E obrigado porque vocês estão aqui, vocês fazem parte da história do que Deus está fazendo, não só na igreja do Nazareno em Itu, mas na igreja do Senhor Jesus e na cidade de Itu, a partir da sua igreja também. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por isso. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com vocês. Eu sei que talvez não seja uma palavra tão comum para aniversário, o que eu vou ministrar ao coração de vocês, mas estou fazendo isso debaixo de oração, debaixo de uma direção de Deus, para aquilo que eu tenho orado a Deus, para que seja uma realidade na vida de vocês, na história dessa igreja, e o Senhor me instruiu para que assim fosse. Então eu gostaria que nós orássemos antes mesmo de lermos algum texto, e que o seu coração se coloque diante do Senhor. Estou muito feliz de rever alguns irmãos que eu já conheço daqui, por ver novos irmãos, por ver irmãos que já conhecemos de outros momentos, de outra caminhada. Deus os abençoe a todos. Pai, nós nos submetemos ao Senhor agora, porque durante tudo que foi feito aqui, a intenção foi que o Teu nome fosse glorificado e o Teu povo edificado. E agora não é diferente, nós esperamos que a Tua voz chegue ao nosso coração, mas vem para mudar, Senhor, para que coisas que estavam inviabilizadas sejam transformadas, e esses caminhos para o bem do Senhor para nós sejam todos eles abertos, e que a sua igreja não só seja abençoada, mas seja ela mesma um canal de bênção para todos, em nome de Jesus, amém. Bem, o desejo do coração de Deus e o desejo do meu coração para todos vocês é que vocês sejam abençoados, que vocês também sejam uma bênção. Acontece, meus irmãos, que bênção é algo que Deus realiza na nossa vida, mas bênção também é algo que precisa ser viabilizado, e por isso nós nos abençoamos uns aos outros. Então, por exemplo, todos os dias, aliás, todas as noites, antes de dormir, as minhas filhas, elas me procuram e eu as abençoo. Eu estendo as mãos sobre elas e as abençoo. Eu não tenho algo para dar a elas, mas quando eu as abençoo, o que eu estou fazendo no mundo espiritual é, eu estou como autoridade sobre a vida delas, eu estou abrindo o caminho para que aquilo que Deus tem para elas aconteça. Eu estou viabilizando o que é da parte de Deus. E é por isso que, como igreja, por exemplo, nós abençoamos os irmãos, encerramos o culto com a bênção, porque nós cremos que aquilo que é de Deus, que já está preparado e separado para nós, essas coisas são viabilizadas através de bênção. Então é isso que significa abençoar. Quando eu digo eu te abençoo, quando um filho, e eu sei que parece uma coisa meio mais de mais velho, mas quando as minhas filhas vêm de noite para serem abençoadas, eu quero que elas falem comigo igual eu falava com a minha avó. Então elas falam para mim assim: bênção, bênção, pai. E eu as abençoo. Nós vemos na palavra de Deus, por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, e ele diz que Cristo já nos abençoou, presta atenção, já está disponível a nós todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, todas as coisas que são necessárias e precisam, todas essas coisas estão prontas para nós. E quando nós nos abençoamos, ou quando fazemos coisas abençoadoras, nós abrimos caminhos e nós viabilizamos que essas coisas aconteçam, certo? Mas existe um outro passo que é exatamente o contrário disso. E nós, na Igreja Evangélica Brasileira,
nós começamos a caminhar para algum entendimento disso, e depois a gente se perdeu e abraçou coisas na Bíblia que não dizem respeito a nós, que é o contrário da bênção. E como o desejo do coração de Deus para vocês e o meu é que vocês sejam abençoados, eu preciso primeiro trabalhar o contrário disso. Porque se a bênção estiver inviabilizada, que é o que a gente chama de maldição, a bênção não chega, a bênção não se realiza. A teologia no nosso país, ela começou, os pregadores, os teólogos, começaram a querer pensar em maldição, e eles abraçaram algumas coisas que não são as coisas que a gente tem que abraçar, e aí muita gente ficou com medo, algumas pessoas passaram por caminhos de quebras de maldição e etc., sem o devido entendimento da palavra. E eu quero ajudar que vocês sejam uma bênção, mas eu preciso ajudar para que vocês não sejam uma maldição, e para que vocês não tenham uma maldição sobre vocês, porque maldição é a inviabilização da bênção. Nós não cremos como cristãos em maldição hereditária. Nós não cremos, ou seja, aquilo que era dos seus pais, que vem para você como um filho e amaldiçoado. Talvez, se você não for crente, algum mal que a sua família produziu, do tipo, seu pai e sua mãe eram uma macumbeira, como a minha mãe era uma macumbeira, então eu estou falando com propriedade, né? Minha mãe tinha terreiro de macumba, minha mãe me ofereceu criança, como fez com meu irmão também, desconhecendo as coisas de Deus. Então pode ser que as coisas que estavam sobre minha mãe viessem sobre minha vida naquele tempo, mas a partir de que eu me encontrei com Jesus, não tem isso mais. E isso não é uma coisa nova, isso já estava dita pelos profetas lá atrás. Jeremias capítulo 31, versículo 29, Ezequiel capítulo 18, versículo 1 e versículo 2, diz assim: vocês ouviram um provérbio em Israel, mas vocês não vão mais ouvir isso, porque isso já não é mais uma realidade. E qual era o provérbio? Os pais comem uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficam embotoados. O que é isso? Para a gente aqui no nosso contexto é mais fácil pensar em caqui. Quem não comeu um caqui que não estava tão maduro, e a hora que você mordeu, o caqui amarrou a boca? Então a ideia é essa: seu pai come o caqui e você fica com a boca amarrada. Essa é a ideia. E aí o que Deus está dizendo na boca de 2 dos seus profetas é assim, ó: isso não é uma realidade mais para vocês, isso não vai acontecer. O que foi para um não será para o outro. E Deus continua: cada uma das pessoas são minhas, a alma que pecar, esta morrerá, porque cada um é meu, tanto o pai quanto o filho. Então não vou imputar as coisas de um no outro. Isso é a primeira coisa. Segundo, nós como cristãos, nós também não precisamos acreditar em maldições lançadas contra nós. Grava isso no teu coração. Alguns de nós têm parentes que podem nos amaldiçoar, tem pessoas no trabalho, tem conhecidos que podem falar: eu desejo mal para você, tomara que aconteça um negócio. Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa se você é do Senhor, porque de acordo com o Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em tua tenda. Está escrito isso. A gente não precisa temer esses tipos de maldição, nem a maldição hereditária, nem a maldição, aquela que é jogada, lançada, que alguém fala um negócio contra a gente. Mas, por outro lado, como eu disse, maldição é inviabilização da bênção. Ser abençoado por Deus diz respeito a andar por caminhos corretos. Quando você caminha em certos caminhos, que são os caminhos corretos, a bênção de Deus vem sobre você. Quando você está fora deste caminho, a bênção de Deus está inviabilizada. Quanto a isso nós dizemos o quê? Isso é uma maldição. Maldição é o caminho pelo qual passa alguém que não anda no caminho de Deus. Estão entendendo o que significa maldição na palavra? Por conta disso, tem um profeta, que é o último profeta do Antigo Testamento. É óbvio que João Batista era um profeta ainda do Antigo Testamento, mas que está nos registros dos livros do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias. E ele fala a respeito de 4 maldições, que não são maldições como essas que eu disse, que são lançadas e tal. Não, são atitudes que tomamos, que inviabilizam que nossa vida seja uma bênção.
Por conta disso, inviabiliza que a igreja seja uma bênção e que a gente experimente tudo de Deus. Então eu quero passar rápido por essas coisas com vocês e ajudar vocês a tomarem outro caminho e vocês de fato terem uma vida abençoada. Pode ser? Amém? Então abre a sua Bíblia em Malaquias. Abre lá, livro do profeta Malaquias. E nós vamos passar rapidamente por essas 4. A primeira está no capítulo 1, versículo 14. Diz assim: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Essa é a maldição que, preste atenção, isso não é maldição por estar longe do caminho de Deus. Isso é uma maldição por, estando na presença de Deus, oferecer a Deus um culto sem alma e sem verdade. Você prestou atenção? Isso não é uma maldição de estar longe de Deus. Isso é uma maldição de pessoas que, estando na presença de Deus, oferecem a Deus um culto sem alma e sem verdade. Qual que era a ideia? No culto do Antigo Testamento, as pessoas ofertavam a Deus animais, faziam sacrifícios. Mas tinha uma regra para que o sacrifício fosse feito. O animal precisava ser sem defeito nenhum. Você pegava o melhor do seu rebanho e oferecia isso a Deus. Mas como as pessoas estavam fazendo? Elas estavam pegando o pior do seu rebanho e estavam indo oferecer a Deus. Ou seja, elas iam para o culto, mas o que elas davam para Deus no culto não era o melhor delas. Não era o melhor dos seus recursos, não era o melhor do seu coração, não era o melhor do seu empenho, não era o melhor da sua verdade, não era o melhor da sua alma. Sabe, meus irmãos, muitos de nós não é abençoado, não é porque vem pouco ao culto, é porque o culto que presta a Deus é um culto que não é verdadeiro, não é de alma, não é com a totalidade do ser. Alguns de nós aqui trabalham e gostam de trabalhar, e trabalha com vontade, arrebenta, faz o que tem que fazer, faz hora extra, faz plantão, faz turno, e muda, e faz, e acontece. Aí quando fala assim, vamos cultuar a Deus, nossa, mas hoje eu estou tão... Ninguém pensa assim, estou cansado, não vou trabalhar hoje que eu estou cansado. Você fala assim, estou cansado, mas eu vou trabalhar. Você tem que ir. E você chega lá, você tem que dar resultado, você tem que dar número, você tem que apresentar uma produção, você tem que atender pessoas, você faz o seu melhor. E aí a gente chega na presença de Deus, e a gente não chega na presença de Deus entendendo que o que estamos fazendo para Deus não pode não ser o nosso melhor. Então assim, você chegou na presença de Deus, você vai cantar, mas canta com o coração, não canta com a boca só. Canta com a alma, põe o seu coração no que você está fazendo. Você vai orar, não fala só, coloca a sua vida diante de Deus. Você já não veio para cá? Então faz o melhor para Deus. A situação do povo de Israel estava tão triste, e o povo tratando a Deus no culto de uma forma tão vergonhosa. Sabe o que Deus fala aqui no capítulo 1? Deus fala assim, olha, seria melhor se tivesse deixado a porta do templo fechada, porque o que vocês oferecem a mim, eu não tenho alegria nenhuma, não tenho prazer em vocês, Deus diz. Você já conseguiu pensar Deus pensando isso ao nosso respeito? E deixa eu te fazer uma pergunta, o que você ofertou a Deus hoje, eu não estou falando de dinheiro, o culto que você prestou a Deus hoje, você acha que é um culto que Deus olhou e falou assim, me agradei do que esse meu servo e minha serva fez? Ou foi algo que Deus olhou e falou assim, ele nem sabia que eu estava aqui, ele chegou, olhou, ficou olhando para o lado, viu uma criança correndo, ficou prestando atenção porque deu uma microfonia, o coração nem está aqui. Viver um culto onde você não põe o coração é inviabilizar que a bênção de Deus aconteça. Posso explicar uma coisa para vocês? Eu não sei o porquê, de verdade, é uma das coisas que eu não sei explicar. Mas existem bênçãos de Deus que só acontecem na comunhão dos crentes.
E podia ter acontecido alguma coisa hoje com você aqui que talvez não aconteceu pela maneira que o seu coração estava. Você inviabilizou que Deus fizesse o que Ele ia fazer, o que Ele estava disposto e o que estava disponível. Eu pergunto a vocês, quantos doentes tinha no tempo de Jesus? Milhares. Por que só alguns poucos foram curados daquela forma por Jesus? Porque eram aqueles que o coração estava pronto para aquilo. E quanta coisa já era para ter acontecido nesse momento, e não aconteceu por quê? Porque nós estávamos inviabilizando. Quando estamos fazendo isso, isso se chama maldição. Então tem gente que tem medo de maldição, no sentido de o que alguém fala, e não entende que maldição é a maneira que eu me relaciono com Deus. Se eu não me relaciono com verdade, com intensidade, eu estou me colocando numa posição de inviabilizar o que era para estar acontecendo na minha vida. E isso se chama maldição. Por isso, maldito é aquele que, tendo um animal melhor, oferece o pior. Você tendo a melhor música, a melhor força para cantar, faz assim. Eu penso assim, toda vez que eu vou ao culto, e eu estou me sentindo para baixo, toda vez, é de verdade, é automático por causa desse texto. Eu chego e penso assim, se eu tivesse com o mesmo estado de espírito que eu estou, num show do Djavan, eu estaria com o ânimo que eu estou na casa de Deus? E a resposta que a minha alma me dá é, não. Você não ficaria triste, você não ficaria doente, você não ficaria chateado, você estaria djavaneando. Eu falo, será que o Djavan merece mais do que o meu Deus? Não. Então não importa o que está acontecendo no meu coração, meu Deus merece o meu melhor. Se o meu melhor vem no choro, então eu vou chorar diante de Deus. Se o meu melhor vem numa alegria, então eu vou me alegrar diante de Deus. O nosso culto não pode ser um culto frio, e culto frio, eu não estou falando de gente que é mais introspectiva. Tem gente que é mais introspectiva, tem gente que é para cima, dá uns glórias e tal, e tem gente que é mais para dentro. Mas você que é para dentro, faça o seu melhor aí para dentro. Não fica aqui como se nada tivesse acontecendo. É uma loucura, não é uma bobeira? Você sai da sua casa, vem para cá e desperdiça isso. Tem algo para acontecer, a gente desperdiça essa oportunidade. Então, essa primeira é aquela maldição dessa falta de entusiasmo na presença de Deus. O versículo 13, os sacerdotes chegam a dizer assim, eu vou ler o versículo 13 para vocês. E ainda dizem, que canseira, e riem da mesa do Senhor com desprezo. Eles olham para o culto e falam assim, nossa, que culto chato. Ai, como está chato o culto. Eu falo isso lá na nossa igreja, então vocês me perdoem, vocês que estão acostumados com o Rafael sendo sempre gentil, eu sou mais bruto. Não, deixa quieto. Vou estragar o que o Rafa está fazendo. Mas sabe qual é o resultado de um culto que nós prestamos a Deus desse jeito? O resultado é que o nosso coração vai se tornando um coração cínico, um coração hipócrita, um coração de mentira, porque não tem verdade lá dentro. Então não adianta nada o que a gente está fazendo lá de fora. Você vai passar a vida toda enfiado dentro da igreja e nada vai mudar em você, porque você não viabilizou o caminho para Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Mas tem uma segunda maldição, está no capítulo 2, versículo 1, versículo 2. E agora essa advertência é para vocês, os sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. É a maldição das bênçãos de sacerdotes desobedientes. Maldição da bênção. Você prestou atenção no que Deus disse? Não só vocês são amaldiçoados, mas aquilo que vocês promovem como bênção, até isso amaldiçoa. Você imaginou você chegar num culto e o pastor Rafael vir aqui, se ele estiver andando errado, e ele fala assim, eu te abençoo agora com cura, e o que vir sobre sua vida é uma enfermidade?
Porque Deus transforma a bênção na boca do sacerdote em maldição. É o que está escrito aqui. Sabe por que é importante falar isso? Por duas razões. Para todo mundo que ministra, está sempre alinhado com Deus, em obediência a Deus, para que aquilo que abrir a boca para falar seja em nome do Senhor e ser bênção, primeiro. E segundo, para que vocês, como povo de Deus, não saiam dando a cabeça de vocês para todo mundo pôr a mão. O que eu quero dizer? A gente fica ouvindo todo mundo aí, tem 1 milhão de pregador na internet. Vocês conhecem o Rafael, vocês sabem o que ele vive, o que ele passa, as necessidades, as dificuldades, ele deve expor fraquezas. Lá na nossa igreja as pessoas me conhecem, sabem das minhas limitações, sabem tudo. Então vocês sabem se vocês podem ou não dar a cabeça para ele impor as mãos e abençoar. O meu povo sabe se pode ou não pode fazer isso. Mas e esse povo que vocês estão ouvindo aí? O cara fala bonito, mas e daí? Balaão também falou bonito. Tem gente falando em nome do diabo e falando muito bonito. O próprio diabo falou muito bonito com a Eva. E daí? Você quer ser abençoado? Então presta atenção. Porque tem gente que está falando bênçãos, mas o que sai dessa pessoa não é abençoador. E você, como um sacerdote de Deus, porque todos somos sacerdotes, você vai abençoar a sua família, mas você anda errado. O que acontece? Aí você põe a mão para prosperar, vai para trás. Você estende a mão para abençoar, o negócio desanda. Onde que está a causa disso? Está nisso aqui, ó. Porque você anda do jeito errado, não anda na verdade, não conduz o povo na verdade. E aí o que você tem para ofertar não é bênção, por mais que o que você fale pareça abençoador. Deus está dizendo para os sacerdotes assim, ó, vocês são levantados para conduzir o povo em verdade. E um líder, um sacerdote, não conduz o povo em verdade apenas pelo que ensina, mas por como vive. Não adianta chegar e falar para vocês, faz o certo, vocês estão vendo fazer errado, mas faz vocês o certo. Seria a mesma coisa se eu viesse aqui, eu já faço a piada o tempo todo, se eu viesse aqui e falasse para vocês assim, pessoal, todo mundo, vamos comprar uns produtos que eu tenho aqui da Herbalife, porque eu sou um promotor da Herbalife. É sério? Não sou um promotor da Herbalife. Vem comigo fazer exercício. Não vem. Não vai rolar. Por quê? Porque eu vou levar vocês para um caminho que eu não ando. E vocês na família de vocês é a mesma coisa. Aí lá você ensina o que é o certo e faz o errado. Meu pai tinha uma frase que era linda: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Uau, papai, como o senhor é sábio. E o que eu vi meu pai fazendo? Sendo traficante, sendo um drogado, morreu de cirrose, de bebê caído da rua. Adiantou o quê? Tudo que meu pai falou de bom? Não adiantou nada, ele não fez nada de bom. Então, aqueles que falam em nome do Senhor, na igreja, precisam vigiar. Rafa, os seus ministros, pega duro com eles. Porque se ministram sobre o povo, tem que ser gente que anda sempre no caminho. Pode ser bom quanto for para fazer, se não está andando no caminho, não pode. Porque senão vai atrapalhar a vida do povo. E vocês, enquanto sacerdotes, vejam o que vocês fazem na família de vocês, no trabalho de vocês, porque senão vocês vão estender as mãos, vão falar coisas boas, e como você inviabilizou o caminho da bênção, aquilo que você está querendo é justamente o contrário que vai acontecer. Pesado, né? Terceira maldição. A maldição que resulta de um coração ingrato e de um coração que não é generoso. Capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Nós estamos perto do versículo mais usado por pastores picaretas. Capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Pode um homem roubar a Deus? Ou roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Até aqui. Isso aqui é o prato cheio para pastor picareta roubar o povo. É isso aqui. Mas do que está sendo falado aqui? Gente, qual era a finalidade do dízimo no Antigo Testamento?
A finalidade do dízimo no Antigo Testamento era para fazer duas coisas: sustentar quem vivia da obra de Deus, porque eles não tinham outro trabalho, eles faziam só aquilo. Deus mandou que eles não fizessem outra coisa e vivessem daquilo. Sustentava quem trabalhava no templo e promovia justiça social. Sabe o que a gente conhece no Brasil como Bolsa Família? Sabe de onde vinha o Bolsa Família de Israel? Do dízimo do povo para o templo. Porque não tinha um monte de igreja, era uma igreja só para o país todo, um templo, para o país inteiro, e todo mundo levava o seu dízimo lá. E eles promoviam justiça social. Viúvas, órfãos, estrangeiros, pessoas inválidas, pessoas que não podiam trabalhar, pessoas que sofreram calamidades, eles precisavam de ajuda, de suporte. Da onde vinha isso? Do governo? Não, vinha da igreja, certo? Vinha isso do templo. Então quando Deus diz assim: vocês estão me roubando, e por que Deus está dizendo vocês estão me roubando? Porque o povo não está levando animal para morrer no templo? Não, porque Deus está dizendo assim, ó: eu pus na mão de vocês recursos que deveriam chegar na vida de outras pessoas, e esses recursos não estão chegando na vida de outras pessoas, porque vocês são mesquinhos. Eu dou para vocês mais do que vocês precisam, para vocês poderem repartir, e pessoas que têm menos do que precisam, para que não lhes falte nada. Sabe quando que não vai faltar para elas? Quando o que eu te dei de sobra for repartido. Dízimo promovia justiça social. O que Deus está dizendo é: o coração de vocês é avarento. Vocês têm, e não basta ter um, porque quando você não tinha nada, você pedia para mim um, e eu te dei um, e um passou a ser pouco, e você pediu 2, e eu te dei 2, e quando você pediu 3, eu te dei 4, e tendo 4 na mão, você fez o quê? Não repartiu. Você pensou: agora eu posso fazer aquilo que eu tinha um sonho de fazer antes. Então não havia justiça. E o que isso prova? Isso não prova que a pessoa tem pouco recurso, isso prova que o coração dela é avarento. Prova que ela não é uma pessoa generosa. E uma pessoa avarenta, segundo a própria palavra de Deus, é uma pessoa que vive em pecado de feitiçaria. A avareza é pecado de feitiçaria, é comparado. E uma pessoa que não é generosa, ela não conhece a Deus, porque o maior espelho de Deus é sua generosidade, porque tudo que Deus faz é dar. O que Deus pede de volta? Nada. O que a gente dá para Deus? Gente, vocês são da igreja, vocês contribuem com as suas ofertas, com seus dízimos. O que você dá? Você está dando e vai para Deus? Me responde, por favor. Você está dando, vai para Deus? Deus pega o seu dinheiro, sim ou não? Então, você está entregando, devolvendo o que é de Deus para a obra de Deus, mas não é para Deus, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Com todo respeito ao seu dinheiro, Deus tem mais que você. Nós precisamos do que Ele nos dá, não é Ele que precisa da gente. Então eu não estou pagando Deus de uma dívida que eu tenho com Ele. Eu estou sendo generoso e estou repartindo. Por quê? Porque com o dinheiro que a igreja recolhe, ou com o dinheiro que era feito no passado, justiça social podia ser feita. Vocês que estão aqui hoje e são dessa igreja, vocês estão sendo abençoados nessa igreja? Amém? Você sabe por que vocês estão sendo abençoados hoje aqui nessa igreja? Eu não estou jogando na cara, eu estou mostrando uma realidade para vocês. Sabe por que vocês são abençoados nessa igreja? Porque tem gente lá de Sumaré que se dispôs com os seus bens a falar assim: vamos viabilizar um lugar para que pessoas em Itu sejam abençoadas. Não tem nada a ver com quem está dando e quem está recebendo. Tem a ver o seguinte: a generosidade de alguns gerou a bênção de vocês. E a generosidade de vocês vai gerar a bênção de outros. Se para vocês está uma bênção, glória a Deus. Mas outros também não precisam da mesma bênção. Quando nós somos generosos, outros são abençoados. Quando eu abro a minha mão, outro pode abrir o coração. Quando eu sou generoso, eu estou tendo a mesma expressão de Deus. Quando Deus está dizendo: vocês estão me roubando, do que Deus está dizendo? Vocês estão impedindo o que eu ia fazer na vida de outros. Mas porque vocês não são generosos, não posso fazer.
E qual é a maldição? Vocês inviabilizam duas bênçãos. Uma bênção que viria sobre você e uma bênção que viria sobre os outros. Por que sobre você? Aprenda esse princípio espiritual. Crente, por favor, aprenda isso. Deus dá semente ao que semeia. É isso que o apóstolo Paulo ensina. 2 Coríntios capítulo 9. Deus dá semente ao que semeia. E o que não semeia? Não recebe semente. Se você não semeia, Deus não tem por que te dar semente. Você está entendendo? Aprende uma coisa: o que Deus te dá não é o fruto. Fruto é o que acontece com o que Deus te dá. O que Deus te dá é semente, e a semente não pode ficar na sua mão. Você não... Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de pardal. Que eu ia falar, você não é pardal, mas de repente é. Você não é passarinho para ficar comendo semente. A gente come fruto. A semente não serve para comer, a semente serve para semear. Deus nos dá coisas que precisam gerar outras coisas. Isso é um princípio espiritual. Mas quando não entendemos isso, nós fechamos caminho de bênção para nós e para outro. Deus está dizendo: quando você fizer isso, a nação toda é abençoada. Por quê? Porque isso reparte e todo mundo é abençoado. Ponto. Pastor, legal, aniversário da igreja, você veio aqui e ficou falando só de maldição. E agora? Não, mas não acabou, tem mais uma última. Que é a maldição da família que vive sem amor. Capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Todas as outras diziam respeito do relacionamento com Deus, e agora é com a família. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Qual é a missão dele? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. As pessoas não entendem o quanto que aquilo que a gente faz com a nossa família é importante. Como é prioridade o nosso trabalho com a nossa família. Uma família que vive sem amor é uma família que inviabiliza a bênção de Deus. Eu vou citar só para vocês algumas coisas. Um pai que é gelado, pais que são gelados com seus filhos, criam seus filhos de forma gelada, criam filhos sem emoção também, ou criam filhos carentes, doentes nesse sentido, e vão ter relacionamentos doentes lá na frente. Pais que são estúpidos, sem educação, sem respeito, criam filhos ou fracos ou violentos. Pais ausentes ou indiferentes criam filhos emocionalmente doentes. Pais adúlteros criam filhos sexualmente deformados. Pais bêbados ou drogados quase sempre criam filhos que se tornam inseguros. Pais mentirosos quase sempre criam filhos sem caráter. Pais preguiçosos criam filhos irresponsáveis, sem perspectiva para existir, sem perspectiva de futuro. Então a sua ação de maldição inviabiliza o caminho da bênção para o seu filho. Você não age certo, na sua casa tem um monte de coisa acontecendo, são desdobramentos. Eu vou ajudar jovem, aí eu vou prestar atenção, por que esse jovem é desse jeito? Aí eu olho lá na casa do pai e falo assim, olha lá. Aí alguém pode falar, tá vendo, pastor? Isso é maldição hereditária. Não é maldição hereditária. Isso daí é desdobramento da desobediência do pai. Não tem um poder espiritual fazendo isso. Está só não viabilizando uma bênção. E como que a gente lida com tudo isso? A maldição de um culto sem alma, como que a gente vence isso? A gente vence isso com o coração aberto, com o coração sem frieza, sem desculpas. Vocês vão vir para o culto? Vem, mas vem mesmo. Eu sei que eu já passei do horário de vocês aqui. É normal eu fazer isso. Então sempre que vocês me virem, pensem assim, vamos embora mais tarde. Mas é interessante. Se você vai na igreja e passa do horário, fica doido para ir embora. Mas aí você tem hora para ir embora de uma festa e fica mais 5 minutos.
mais 10 minutos, mais 40 minutos, mais 2 horas. Eu não, né, Aline? Eu sempre que vou, eu volto no horário, não volto? A gente faz, para outras coisas pode, aí nas coisas de Deus, fica regulando hora. Tem irmão na nossa igreja que dá a hora certinha, exata, não acabou, ele levanta e vai embora. É um desespero, e eu sei que ele não faz almoço, porque já falou para mim que todo domingo de culto compra almoço pronto. Fala, meu Deus, mas nem vai fazer, vai comprar, né? Para a maldição das bênçãos dos falsos profetas, a gente vence isso com conversão à verdadeira palavra. Os ministros têm que se converter à palavra, e o povo tem que se converter à palavra, porque daí para de ouvir besteira. Teve uma época na nossa igreja que as pessoas iam lá, me ouviam pregar, e durante a semana colocavam um copo com água do lado da televisão. Eu falo, não é possível, cara. Ou não entende nada do que eu falo, ou não entende nada do que o cara que está rezando pela água faz, macumbando a água faz, um dos dois. Mas quando a pessoa se converte à palavra, para de fazer essas coisas. A maldição que resulta de ingratidão e promove um coração avarento. Como que a gente vence isso? A gente vence isso com generosidade. A gente vence isso doando. Você deixa de ser avarento dando. Não vai vir quando eu sentir no coração. Nossa, isso daqui para mim é muito engraçado. As pessoas que falam, geralmente a pessoa que fala assim, eu estou esperando sentir no coração, é porque ela não quer fazer, e ela está transferindo a responsabilidade para Deus. Quando Deus falar comigo, eu vou ajudar alguém. Não basta tudo que está escrito já? Todas as ordens diretas de Deus, não basta? Quer ver? Olha só. De vocês que são abençoados aqui, quantos querem de verdade que essa igreja seja mais abençoadora e tenha mais condições para abençoar outras pessoas? Digam amém. Então significa que todo mundo que falou amém aqui é dizimista. Não. Então tem alguma coisa que está mentindo. Ou amém, alguma coisa está errada. Porque se é verdade, então eu vou fazer acontecer. Faço parte disso. E não é porque eu tenho que dar, e não é porque senão eu vou ser castigado, é porque eu amo isso, eu creio que Deus está nisso, e eu quero que isso vá para frente. Deixa eu dar um testemunho para vocês, porque foi uma das coisas assim, mais absurdas que eu vi como pastor acontecendo, maravilhosa. Nós estamos mudando de templo, a gente está indo para um templo novo, e eu estava com uma missão, que eu de verdade não sabia como que eu ia conseguir, e eu fiquei desesperado, de verdade. A minha esposa testemunha, eu fiquei ansioso, me deu crise de ansiedade, eu tenho que tomar remédio, de verdade. Para a gente ir para o novo templo, eu precisava de 150 mil reais, e não é para comprar nada não, é só para a gente entrar onde a gente entrou. Como que eu vou levantar 150 mil reais? No culto eu falei, irmãos, olha, nós precisamos fazer isso e tal, olha, acho que a gente podia ajudar assim, se cada um ajudasse. Quem quiser contribuir, por favor, levanta, vem aqui, tem uns papeizinhos aqui, você marca o seu nome, seu telefone, o valor que você vai ajudar. Por favor, quem quiser pode vir. Fizemos isso nos nossos 2 cultos, nós somos uma igreja pequena. Naquele culto nós levantamos 165 mil reais. Vocês têm dinheiro, pastor? Tem não. Tem irmão que deu ali o nome que a gente lê e fala assim, meu Deus, agora ajuda ele a pagar, hein? Porque deu o nome na fé. Não foi só deu o nome na fé, deu para ver que não era uma tinta ali, era o sangue do coração que estava riscando aquele papel. Porque a pessoa fala, eu acredito no que está acontecendo aqui, e eu vou dar o meu melhor pelo que está acontecendo. Nós acreditamos nesse projeto. E a mesma coisa precisa ser aqui. Quer ser curado de um coração, com usura? Seja generoso, deixa Deus te usar. Faça através das suas mãos aquilo que Deus quer fazer para os outros. A maldição da família, como que a gente quebra isso? A gente quebra a maldição da família nesse sentido, quando há conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Os pais pararem com aquele modelo de achar que são os tiranos. Pai não tem que ser o que manda e é o tirano. Pai tem que ser o que dá exemplo e conduz os filhos por um caminho. Não adianta ficar mandando. Se o pai e a mãe andar por caminho errado, os filhos não têm como andar no caminho certo. Mas aprenda, crente,
Se você fizer o que é certo, seus filhos vão vir no caminho junto com você. E é promessa de Deus que você e sua casa vão servir a Deus. Os filhos se convertem aos pais e os pais se convertem aos filhos. Dentro disso, de os pais se convertem aos filhos, vou aproveitar que não é tanto jovem mais filho, é mais os pais estão aqui. Vou contar um negócio, dando a palavra para vocês. É que se fala isso perto dos jovens, eles aproveitam. A Bíblia fala para os filhos obedecerem, honrarem os pais, mas fala assim para os pais: não irritem os seus filhos. Se tem uma habilidade que o pai adquire quando vira pai, quando vira mãe, é irritar filho. Eu sei que eu irrito as minhas filhas. Depois que eu estou irritando, eu falo, nossa, estou pecando. Mas é uma habilidade que a gente adquire. Só que é pecado, gente. E não é para criar o filho sem falar não. Não é isso não. É que tem posturas que a gente tem que é só coisa de gente velha já mesmo. De gente que já está ficando cri-cri. E não tem nada de necessidade, não vai mudar nada, não vai melhorar nada. Mas só porque a gente quer. Sabe quando que é esse momento? É quando o filho fala assim: mas por que isso? É porque eu estou falando. É porque eu quero. Não tem nem justificativa, é só porque eu quero. Ah, se é só porque eu quero é capricho. Aí não é educação. Educação é para além disso, né? Nós curamos família de qualquer inviabilização da bênção com a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu sei que outras coisas vocês vão ajustar na vida, mas esses caminhos, se vocês ajustarem, as bênçãos de Deus vão vir atrás de vocês, e aquelas bênçãos que estavam disponíveis, todas elas chegarão na vida de vocês. Eu quero que vocês sejam abençoados. Deus quer que vocês sejam abençoados. Eu vou pedir um favor: para de atrapalhar Deus. O pastor Rafael falou, né, o que Deus pode fazer, e a gente não pode atrapalhar. Para de atrapalhar Deus daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Esse atrapalhar Deus é o que nós chamamos na Bíblia de maldição. Não ande nesse caminho em nome de Jesus Cristo. E essa igreja vai ser uma bênção. Vocês serão uma bênção, e muitas outras pessoas receberão de tudo isso. Amém? Vou fazer uma oração para vocês. Pai, eu quero agradecer pelo tempo que nós tivemos e pela tua palavra. Eu sei que não é uma palavra muito característica em tempos de aniversário, mas eu acredito ter vindo debaixo da tua direção para falar o que falei, Senhor. Então, que os caminhos que estavam fechados, as portas que estavam fechadas, daquilo que o Senhor já tinha preparado, daquilo que já era deles, que essas coisas todas sejam anuladas, e que eles não atrapalhem o que o Senhor quer fazer por eles e através deles. Abençoa-os para a tua glória, Senhor. Que sejam um povo chamado de benditos do Senhor, e que todos vejam o que o Senhor está fazendo neles, e que vejam o que o Senhor fará através deles. Em nome de Jesus, amém. Amém.